Candidato da oposição à presidência da Argentina, Alberto Fernandes, que tem como vice na chapa a ex-presidente Cristina Kirchner, criticou Jair Bolsonaro, a quem classificou de racista, misógino e violento. Esse aí ainda parece que está na eleição de 2018, né, Augusto? As declarações foram feitas horas depois que Bolsonaro disse que o Brasil poderia ver uma onda de imigrantes fugirem da Argentina se políticos de esquerda vencerem as eleições presidenciais de outubro, o que é uma forte possibilidade depois do resultado que conquistaram nas primárias. A declaração completa de Fernandes foi a seguinte, aspas, com o Brasil teremos uma relação esplêndida. O Brasil sempre será nosso principal sócio. Bolsonaro é uma conjuntura na vida do Brasil, como Macri é uma conjuntura na vida da Argentina. Agora, em termos políticos, eu não tenho nada a ver com Bolsonaro. Comemoro enormemente que fale mal de mim. É um racista, um misógino, um violento. O que eu pediria ao presidente Bolsonaro é que deixe Lula livre e pediria que se submeta a eleições com Lula em liberdade. Fecha o aspas. Continua, por favor, Augusto. Na entrevista, ele também criticou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que classificou como um bom líder para seu país, mas não para o mundo. Na noite de segunda-feira, Bolsonaro voltou a falar sobre a Argentina. A jornalistas declarou que não pretende, aspas, romper unilateralmente, fecha, com o país vizinho, caso Alberto Fernandes vença a eleição presidencial. Zé Maria, deixa o Felipe descansando. Pois é. Ô Augusto, olha só, um é candidato, né? O Alberto é candidato, está achando que vai ganhar, a eleição ainda não está decidida, mas acha que vai ganhar, se fosse o primeiro turno, ele levaria, né? E o outro é presidente da República, já é eleito, não está ainda no primeiro ano, está nem candidato à reeleição. Acho que nos dois casos houve excesso. É evidente que, como candidato, o outro ele tem mais liberdade para fazer excessos como esses, né? Esses adjetivos contra o presidente do Brasil, que atinge não só o presidente Jair Bolsonaro, mas a todos os brasileiros. Quer dizer, não colabora e mais, ele sai em defesa de um derrotado nas urnas aqui no Brasil e de que está preso. E fala de política enquanto, na verdade, há uma prisão jurídica de uma das condenações do ex-presidente Lula. Então, é uma coisa totalmente fora. Esse tipo de relacionamento com a Argentina, ele deve ser evitado. A Argentina é nosso terceiro parceiro comercial, perde apenas para a China, era os Estados Unidos o primeiro, agora é a China, e depois Estados Unidos, e terceiro é a Argentina. Há uma transação muito forte bilateral. E isso é tanto verdade que o que acontece na Argentina acaba interferindo na economia do Brasil, que o risco Brasil cresceu diante da possibilidade da vitória de Fernandes, do Alberto Fernandes. Então, veja bem como está tudo errado, o encaminhamento errado. O presidente Jair Bolsonaro fez muito bem em dar essa segunda declaração, dizendo que não há possibilidade de romper diplomaticamente, o que seria um absurdo, com a Argentina. Ficaria muito difícil. E outra coisa é dizer que como os argentinos devem votar. Mas foi bom esse susto, espero que eles entendam o que está acontecendo. O dólar disparou, as bolsas caíram, houve interferência em toda a América do Sul, inclusive aqui no Brasil. E o presidente Jair Bolsonaro, como presidente do Mercosul, deve se atentar muito bem a esse tipo de relacionamento. Jogar todas as fichas num só não é muito bom, não. Aquela velha historinha de colocar todos os ovos numa só cesta. Olha, eu vejo com profunda preocupação a possível volta ao poder do peronismo, porque o peronismo que hoje se manifesta, né, em forma de kirchnerismo, é um câncer que tem mutações, né? No momento é o kirchnerismo. Agora, é um câncer mesmo, porque quase destruiu a Argentina e voltando ao poder vai conseguir destruir. Convém lembrar que até a década de 1930, até meados de 1940, argentino se era na Europa usado como sinônimo de muito rico. Então, é um argentino, era o milionário, porque com a exportação de gado, né, com a
os pecuaristas argentinos eram muito ricos, então o país tinha 100% de alfabetização. Então aí me chega o Juan Perón e acha que a Argentina é a Suíça e cria um sistema previdenciário lá deles que é enlouquecido, é melhor que o da Venezuela, que é da Suíça, da Suécia e Noruega, até que eles perceberam que não tinha dinheiro e quebraram. O peronismo abriga tudo. Tem de extrema direita, extrema esquerda, terrorista, ladrão, cabe tudo. Agora, o kirchnerismo é o que vimos até recentemente. Eles politicamente sonham com uma Argentina bolivariana. Essa turma aí que está disputando a eleição. Economicamente, eles são contra o acordo entre Mercosul e União Europeia. Então é muito compreensível essa preocupação do presidente Jair Bolsonaro. Os argentinos vão ter de se comportar se acontecer o pior, mas eu mantenho a esperança na recuperação do juízo que parece perdido outra vez por esta votação. Acho que a Argentina ainda vai acordar e descobrir que é a única maneira de chegar a algum futuro melhor que o proporcionado pela turma do Kirchner é reeleger o Maurício Macri. Felipe, com você. Grande âncora Augusto Nunes, olha só. Eu só queria comentar que esse xingamento de racista e misógino é coisa que esse pessoal radical, sem argumento, lançava contra Jair Bolsonaro aqui na corrida eleitoral de 2018 e que obviamente não funcionou, porque a maioria do eleitorado brasileiro percebeu que era apenas um truque retórico, um exagero, que ele não é isso. Quer dizer, o Jair Bolsonaro tem declarações e tem posicionamentos criticáveis. Nós criticamos aqui certas declarações e posicionamentos dele. Agora, esse apelo a esses rótulos bocós, ele nem sequer, na declaração, o Alberto Fernandes explica por que está chamando o Jair Bolsonaro dessas coisas. Simplesmente essa esquerda mais radicalizada fica usando esses rótulos para tentar demonizar os adversários, contra os quais muitas vezes não conseguem argumentar. E o fato de ele pedir que o Jair Bolsonaro deixe o Lula livre são dois absurdos na mesma frase, né? Porque, primeiro, o Lula é um corrupto e lavador de dinheiro que foi condenado em 3 instâncias e, com a autorização da 4ª instância no Brasil, a corte mais alta do país, foi preso, até porque houve no plenário do STF a recusa de se conceder um habeas corpus preventivo. Mas não só por isso, porque na decisão de 2016 houve autorização de que os condenados em 2ª instância fossem presos. Então, o Lula está preso com o aval do Poder Judiciário brasileiro, porque é um criminoso que assaltou os cofres públicos por meio do Petrolão. Ele foi beneficiário de um esquema de corrupção na Petrobras, na maior estatal brasileira. Ele recebeu propina em forma de um triplex, é o caso, né? São vários outros casos envolvendo o Lula. Recebeu propina em forma de um triplex, quer dizer, dinheiro, em forma do apartamento, mas é dinheiro de uma construtora que foi favorecida na obtenção de um contrato público com a Petrobras. Então eram contratos públicos bilionários, do qual o político recebia uma fatia por favorecer a empreiteira. Quer dizer, é venda de influência em favor de quem está dentro do Estado brasileiro e tem o seu controle para quem estava fora, que eram os empresários, que eram os construtores. Quer dizer, eram essas pessoas ricas, enquanto ele está lá no discurso dizendo que beneficia os pobres. Então Lula livre vai contra a Constituição brasileira e também vai contra a Constituição brasileira que o presidente da República liberte um preso nesse sentido. Quer dizer, até a Constituição brasileira tem aquela coisa do indulto de Natal, que a gente considera um insulto, mas que só se aplica a alguns casos específicos. Então, não tem nada que o Bolsonaro deixar o Lula livre. O Lula está condenado e está preso porque o Poder Judiciário brasileiro assim decidiu, e só vai sair se os defensores de bandidos que se encontram hoje em determinados setores da sociedade conseguirem exercer essa pressão sobre os ministros do Supremo. Se não tivéssemos, Felipe, o Supremo que temos, isso levaria uma resposta dura da justiça brasileira, do judiciário, porque isso é uma interferência direta numa decisão judicial do Brasil.
Não, exatamente. Poderia até haver uma nota oficial em relação à declaração desse candidato. Só que como ele está se voltando contra um presidente que boa parte desse poder judiciário despreza por uma questão ideológica, né, provavelmente isso não vai acontecer. Agora, essa esquerda, ela é muito... ela está sempre de prontidão para dizer que não interfere no país vizinho, né? Discurso petista, não, nós respeitamos a soberania nacional e a autodeterminação dos povos. Aí quando você vai ver, eles simplesmente querem decidir quem é que deve ser solto em outro país, né? Como esse pessoal da Argentina, e obviamente você não vai ver nenhum petista dizendo que o candidato à presidência da Argentina está querendo interferir na soberania do Brasil. Quando favorece eles esquecem esse discurso.